Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de maio de 2021. Nosso assunto de hoje é pintura digital. A gente tem muita coisa legal para falar hoje. Primeiro recado que eu tenho para vocês é sobre a semana que vem. Semana que vem, a gente tem a semana acadêmica do curso. Estão ligados? Estão sabendo? A gente ainda não divulgou a programação, mas até sexta-feira a gente divulga, tá? Só para vocês se programarem, na semana acadêmica funciona assim. A segunda, terça e quarta que é a semana acadêmica. Então, segunda, terça e quarta não tem aula de manhã. Vai ter palestra na terça de manhã e na quarta de manhã. Mas segunda-feira de manhã não tem aula. E aí vocês estão convidados a assistirem a palestra, as palestras que vão acontecer à noite, segunda, terça e quarta. A gente programou uma palestra para terça de manhã e uma palestra para quarta de manhã, tá? Então, terça e quarta, pelo menos, vocês têm uma palestra. Mas à noite é que a programação é mais intensa, tá? Porque as pessoas geralmente para palestrar, elas têm mais disponibilidade à noite, né? Porque elas trabalham durante o dia e tal. Então, a gente sempre faz a semana acadêmica à noite. Excepcionalmente, esse semestre, a gente conseguiu trazer duas palestras de manhã. Geralmente, a gente não faz programação de manhã, tá? Mas a gente conseguiu trazer porque são duas pessoas que moram fora do país, moram lá na Europa, e então por causa do fuso horário lá, da palestra à noite também fica muito tarde, né? Fica lá para a madrugada deles. Então, a gente sugeriu de fazer nesse horário para eles, se eles toparam. Então, tem duas palestras bem legais na terça, que são as palestras internacionais, entre aspas, né? São brasileiros, mas que moram fora do país, tá? Então, que vão trazer experiências de fora. Então, só para falar para vocês, assim, para vocês terem mais ou menos a ideia do que vai rolar, depois a gente vai mandar tudo direitinho, mas na segunda-feira à noite a gente tem uma palestra de arquitetura, prospecção e memória e uma palestra de desenhando ruas para ciclistas e outros atores. Então é bem legal para o ateliê vertical. Essa semana acadêmica, ela tá bem legal para o ateliê vertical, por quê? Porque é, são temas que vão falar sobre intervenção na cidade, né? Então, essa segunda-feira ela vai falar sobre arquiteturas existentes, né? Memória, ou seja, edifícios históricos, que são coisas que a gente encontra na cidade. Desenhando ruas para ciclistas e outros atores, para ajudar vocês a pensarem a rua que vocês vão intervir também além do terreno, tá? Aí, na terça de manhã, tem uma palestra, 8h30 da manhã, tá? Terça-feira. Chama Cidades Inclusivas para um Desenvolvimento Urbano Sustentável. Olha que legal, tem tudo a ver com as ABS, né? Então, essa aqui é uma palestra de manhã. Aí, à noite, tem BIM na aprovação de projetos. Então, vai ser bem legal, porque vocês ainda não estão vendo o Revit, né? Não estão ainda com esse olhar aí do BIM, mas para vocês já começarem a pensar. Depois tem uma que chama Arquitetura Gastronômica, tá? Que vai ser sobre arquitetura de restaurantes, bares, esse tipo de situação, tá? Depois, na quarta-feira, tem uma palestra Mesquita de Cambridge. E à noite tem BIM na vida real, estudo de caso do projeto da manutenção predial, que é bem legal, assim, que ele vai mostrar como é que o BIM foi usado aí para todo o processo de edifício. E depois tem uma palestra aqui que não está ainda como o tema.
incluído aqui na programação, tá? Mas eu vou passar essa programação até sexta-feira para vocês e para vocês já ajudarem a divulgar. Peço que vocês ajudem a divulgar aí para os seus amigos, porque vai acontecer na live no canal da arquitetura do YouTube, né? Tem um link lá. E para vocês ajudarem a divulgar mesmo aí para divulgar o nosso curso, divulgar nosso, né, o que a gente faz e divulgar também esses conhecimentos aí que são, acho que de interesse de muitas pessoas, tá? Então, esse é o primeiro recado que eu queria passar para vocês. Então, segunda, terça e quarta não tem aula, o que tem são essas palestras na terça e na quarta, e aí tem as palestras à noite, tá? Quem não puder assistir, as lives ficam gravadas, mas é sempre mais legal assistir ao vivo, porque vocês podem interagir, escrever comentários, fazer perguntas para o palestrante, né? É sempre bem diferente você assistir enquanto a coisa está acontecendo mesmo, tá? Então, é isso aí. Trabalhamos para trazer essas coisas legais aí para vocês, tá? Então, por favor, prestigiem para a gente continuar motivada a sempre trazer coisas para vocês. A aula de hoje, deixa eu ver se eu compartilhei a parte certa. A aula de hoje é essa aula 13. A gente vai falar sobre pintura digital. Então, tem aqui os vídeos já editados, tá? Que já são, assim... Era uma íntegra de aula que eu editei para cortar e ficar no tamanho só das coisas mais objetivas, tá? Então, aqui tem conteúdo sobre imagem digital, sobre algumas coisas eu vou falar, não vou falar sobre tudo, tá? Mas tá aqui. A gente vai falar de pintura digital, que isso daqui a gente vai falar agora, e tem aqui também o exercício que a gente vai fazer, tá? Tem o tutorial do exercício aqui. A imagem base do exercício, que vocês podem já copiar aí para o computador de vocês. O resultado. E aí, mais algumas coisas aqui. Então, eu vou passar essa aula, a gente vai ver se consegue. Aí, vou dar uma meia hora para vocês fazerem o exercício, depois a gente retoma, tira dúvidas, tá? A gente faz isso daí. Então, vou começar aqui perguntando para vocês o que é uma pintura digital, o que é uma pintura de croquis, né? O que é um croquis pintado, ou o que é uma imagem digital de arquitetura que não seja uma imagem de software de renderização, né? Vou pedir para vocês participarem um pouquinho agora para a gente falar. O Valdir está perguntando, de manhã começa 8h30. Sim, 8h30 como é que se fala? A semana acadêmica, né? Começa 8h30 de manhã, tá? Então, digam para mim, o que vocês entendem? Ou, melhor, vamos dar vou pedir para vocês buscarem croquis, ilustrações de arquitetura, né, em croquis coloridos, que vocês coloquem o link da imagem aqui no chat, que aí eu vou comentar um pouco sobre as imagens que vocês acharem. Pode ser? Tá. Nesse desenho aqui, ó, também, o desenho também
com as mesmas características, né? Um desenho feito à mão. Ele é um pouco mais grosseiro em termos de traço, né? Os traços são mais pesados aqui. Então, mas é um desenho feito com canetinha nanquim, né? O nanquim descartável, aquela caneta que não é o nanquim que você enche, aquele antigo que você enche, né? O descartável, ele tem uma pegada diferente, uma textura diferente quando você coloca no papel, né? E por cima foram dadas umas pinceladas aqui, né? De canetinha ou às vezes de pincel, né? Ou às vezes no próprio software, né? Aqui parece ser canetinha, né? Mas os softwares de pintura digital, eles tentam simular a aparência ali do pincel, a aparência da canetinha, né? Do marcador, que a gente chama marcador. Então, às vezes a gente se confunde um pouco de que técnica foi utilizada. Aqui parece que foi marcador, mas às vezes pode não ser. Mas o importante é vocês repararem no tipo de representação, né? Essa aqui tá uma representação bem mais solta, ó. Essa daqui ela tá mais bem acabada, tá mais cuidadosa, o traço preto é um traço mais fino, né? Aqui já é um traço mais grosso. Então, são características diferentes aí para vocês observarem. Vou ver esse que a Gabriele mandou. Ó, esse daqui é uma pintura bastante simplificada, mas que também dá um efeito bem legal, né? Agora, o que é diferente aqui, ó? O céu, olha, o céu é uma representação plana aqui, ó. É uma pintura, um desenho, isso aqui já foi pintado no computador, né? Tem toda a característica de ter sido pintado no computador. O desenho original é feito aqui, pintado no computador. Essas árvores, elas foram inseridas, né, a partir de uma foto de árvore. Então, foi feito é um recurso que a gente pode usar, né? Então, foi feito o desenho base e depois pintado no computador. Pintada a sombra, delimitada a sombra, tanto que essa sombra nem está certa, assim, no sentido de... Não, até tudo bem, até estaria certo. Mas essas pinceladas transparentes aqui, ó, que às vezes, se você faz no papel, você pode fazer com aquarela, mas você tem se for o Photoshop, que é um software um pouquinho mais sofisticado, você tem essa possibilidade de fazer pinceladas com transparência, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é nessa representação do céu aqui, ficou bem diferente, né? Ó, tem uma outra aqui, essa representação também está bem interessante, olha, está misturando, essa daqui está bem interessante, porque ela está misturando, ó, se faz um quadro, um plano aqui, como se fosse um plano do quadro do fundo, e se mistura a fotografia com a ilustração, né? A ilustração quase que está recortada, né, dentro, e essa fotografia. Então, alguns elementos colocados no computador, como essa lua, esse sol, né? O tamanho parece sol. E alguns detalhes interessantes aqui, ó, por exemplo, a árvore que ela vaza um pouquinho, né? Ó. Vamos ver se eu consigo aumentar, não consigo. Esse tá bem interessante. Deixa eu ver esse save aqui. Esse aqui. Não sei como é que eu salvo. Essa árvore que tá vazando para fora, tá vendo? Ó? A imagem. Então, esses vazamentos que a gente chama, né? Essa coisa de ir um pouquinho além, isso dá uma sensação mais de liberdade quando você vê a foto, né? Quando você vê a imagem. Olha aqui também que legal. Aqui foi feito um fundo, né?
aqui em 2, aquele lá eu gostei mais, eu achei que... Então, nem sempre, assim, a ideia desse tipo de técnica não é ser realista, né, completamente. Ó, tá mostrando dentro aqui, talvez tenha uma mistura de duas fotos, né, a foto ali do lugar, um desenho por cima, e aí uma parte é só o desenho e outra parte é mais realista. Então, acho que essa mistura aí é uma coisa bem legal. Eu vou até copiar esse endereço de imagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho o botão do PIN. Mas muito boa essa, Gabriele. Vamos ver que o Valdir trouxe aqui. Ah, legal, ó. Aqui é uma composição de perspectiva de um sketch, por exemplo, com uma foto, né? E aí uma mescla dessas dois tipos de imagem. Também bem legal. Aqui já é um desenho que está aparecendo pintado com aquarela, né? Está aparecendo tudo à mão aqui. Apesar que a gente nunca tem certeza de tudo, tá? Mas às vezes pode ser um filtro, né? O que aqui tá bacana, ó? Os claros e escuros, né? Que dão as sombras aqui desses arcos, o efeito da água, né? A água, ela dá esse efeito porque ela tá mostrando aqui, tá mostrando o reflexo, né? Então, o reflexo é algo que faz, quando você coloca reflexo, é que faz parecer que tem uma coisa por baixo, né? Agora, as vegetações aqui, eu já acho que não ficaram boas. Nem esses vasos aqui, super mega detalhados, como aqui. Eu acho que a vegetação, ela pesou muito, né, destoou da beleza dessa linguagem gráfica aqui, essa linguagem mais aguada. Então, eu vou deixar agora vocês comentarem. Essa daqui, Camila, Eu mandei outra, prof, essa daí foi errada. Tá. Essa daqui? Então, comente sobre ela, Camila. O que você achou? O que te chamou a atenção nesse desenho? Os traços, né? Dá para ver que é traços de caneta. Acho que é nanquim, eu não entendo muito bem de caneta ainda, mas são mais como fala, bruscos os rastros. Aham. Não é tão certinho, tão definido. Mais soltos, né? Isso, mais soltos, aham. A Aham. vegetação ali na frente, que não é tão definida, lá atrás também. A sensação de espelho, E esse, né? que as linhas retas, ele fez com régua. Nem sempre isso é necessário. Você vê que aqui, ó, as linhas retas, elas foram todas feitas à mão livre, né? Uhum. Mas aqui ele optou por fazer com régua, né? Isso. Daí acabou saindo um pouco do lado também. E sobre a pintura, o que você quer comentar? Ah, eu achei uma pintura bem simples, acho que faltou cor. Mas talvez fosse o Aham. objetivo do desenho, né? Ela representou o vidro, a água e a vegetação, né? E a arquitetura mesmo, tirando o vidro, a parte construída ele deixou em branco para talvez até dar um destaque, né? Então, nem aquela ideia de que nem sempre você precisa pintar tudo, né? Aham. Só em O tom. tamanho do. Fala. Oi? O tom bem clarinho também, junto com o branco. É. Você vê a figura humana? Tem umas figuras humanas aqui, parece. Tá. Eu senti falta um pouco de figura humana, né? De humanizar aqui também. Arquiteto tem essa mania, né? De não colocar pessoas na arquitetura.
nas imagens de arquitetura, que parece que deprecia, desvaloriza, chama atenção para as pessoas e não chama atenção para a arquitetura. Mas a humana, ela dá uma humanizada mesmo, né? Parece que aquele lugar está sendo usado, né? Professora, também tem a questão das sombras, né? Você debaixo da laje, embaixo do piso, né? Verdade, ó, tem a sombra aqui que ressalta a ideia, reforça a ideia de que é um plano elevado, né? Que esse plano está um pouco elevado do chão, né? Aqui você fala também, Valdir? Sim. É. Marca bem essa questão de dois planos paralelos, né? Legal. Vamos ver se essa eu já vi. Não. Ó, que bacana. Peraí, eu acho que eu pulei a do Jorge. Jorge, quer comentar? Jorge? Deixa eu ver. O Jorge sumiu. Esse desenho aqui tá legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar de novo aqui o do Jorge. Esse rapaz aqui, esse Gerard Michel aqui, deixa eu pegar ele aqui. Chama Gerard Michel. Não sei se vocês conhecem o Flickr, né? O Flickr é uma rede social de pessoas que colocam ou ilustração ou imagens, né? Eu queria achar a pessoa aqui, vamos ver, people, aqui achei. Aqui, ó, esse cara que eu sigo. Eu queria mostrar essa página porque ele... Aqui, ó. Das duas, com céu e sem céu, né? Tem essas duas imagens aqui antes de pôr o céu e depois com o céu. Então, isso também tem uma questão que diz respeito ao tamanho do desenho, né? O tamanho, se for um desenho em papel mesmo. Então, se você pega um desenho desse, provavelmente ele é pequeno no seu tamanho, né? Porque você vê pela espessura aqui do traço, né? Fica um pouco pesado. Assim, quando o desenho é maior, a proporção do traço fica mais delicada, né? Então, esses desenhos aqui, você vê que é bem delicado o traço, né? Bem detalhado. Então, deve ser uma prancha maior, né? Uma prancha grande, para conseguir representar todos esses detalhes. E aí, é novinho, ó, 21 de maio de 2021. E aí, essa pintura aqui, olha, ela tá uma pintura bem certinha, vamos dizer assim, né? O recurso, ele usou a pintura assim, em cada elemento, pintar, né, a cor daquele elemento, daquela, como se fosse pintar arquitetura. Ela não tem muita expressão gráfica no sentido de buscar uma linguagem de expressão, né? Tirando aqui o céu, que daí já é algo mais estilizado, que ficou bem bacana também, né? Mas aqui, basicamente, está só pondo cor nas construções, né? Mas, de qualquer modo, ficou uma imagem bem bonita, né? Então, é um tipo de recurso que vocês vão aprender a fazer hoje, tá? Aí a Camila mandou mais algumas, essa daqui, ó, essa aqui é toda a mão, tá aparecendo, né?
todinha com aquarela, ó, você vê a textura do papel, né? Papel tipo canson, e aí aqui aquarela, você veja que a aquarela ela dá esse efeito de uma borda mais escura, né? Você dá pincelada, então você tem a pincelada como ela é água, né? Como ela é com água, tinta com água, aquarela, né? A borda dessa região molhada, ela fica mais escurinha, assim, né? É uma característica aí da pintura em aquarela. Então, isso é uma coisa que fica bem bonito também, bem difícil de pintar. Aqui, marcador, mesma coisa. O que eu chamo a atenção é para esse verde aqui, acho que esse verde está destoando dos demais, né? Tá com uma cor, uma família de cor bem diferente, chamando muita atenção para esse verde. E aí parece que a gente olha toda essa imagem e só vê a árvore, né? Ó, esse aqui já está com equilíbrio de cores mais legal, né? Uma forma mais livre aqui de representação do céu, né? Das montanhas, mas a mesma técnica, né? Pinta desenha com canetinha, só que aqui é com régua, né? Com régua o desenho fica um pouquinho mais duro, né? Ó, aqui a mão livre fica um pouco mais solto, só que também é um desenho que deve ser pequeno, porque o traço fica mais grosseiro, não fica tão delicado. E o último, aqui um desenho parece que é com... Não dá pra... Deixa eu ver, deixa eu tentar aumentar, não consigo aumentar, mas... Queria ver se parece que é a mão livre aqui, né? A água branca, os planos brancos, uma coisa, planos, aqui os guarda-corpos coloridos, mas a opção de deixar algumas coisas brancas para saltar mesmo. Então, ó, o rio vem aqui, né? Aí a queda da água aqui é branca, só que o rio não é, né? E aqui é branco. Então, é um pensamento de tentar explicar, de tentar dar ênfase para algumas coisas, e não o pensamento, a água está vindo verde, tem que cair verde. Né? Então, é difícil desenvolver esse olhar, mas tem que ir aos pouquinhos, tá? Então, beleza. Muito boas as referências. A ideia era vocês terem esse vocabulário de imagem, né? Eu gosto muito aqui, tem o Pinterest, que vocês conhecem, né? Se eu puser croquis de arquitetura, vai ter vários tipos, né, de croquis. E tem essa rede social que é o Flickr, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é bem interessante também para vocês pesquisarem aqui, ó, croquis arquitetura. Então, tem várias outras imagens que vocês podem fazer para ver, para ter referência de como pintar o céu, por exemplo. Ó, essa técnica aqui de pintar o céu envolve também, é uma técnica que é bastante usada, né? Fazer esses risquinhos. Às vezes a gente mostra o contexto até demais, né? Aqui, ó, aqui tem até o barquinho lá, que é tudo com lápis de cor, né? Que dá essa outra textura. Então, um pouco para vocês conhecerem aí o que tipo de desenho que se produz normalmente, né? E o objetivo aí de cada desenho. E que às vezes você não quer pintar muita coisa, você só quer chamar atenção porque o lugar é arborizado e você pode pintar só as árvores, né? Então,
queria quebrar um pouquinho na cabeça de vocês essa ideia de que tem que pintar tudo. Às vezes você põe um céu e o que você deixa branco, ele dá um destaque, né? Porque o branco é o que reflete mais luz. Em outras situações, o que está em destaque aqui é o que foi pintado. Então, o que está em branco aqui, ele fica meio apagado, mas fica bem claro que o que está chamando atenção aqui é a igreja, né? Esse lugar. Então, não quer dizer que só porque vai ficar sem pintar que vai chamar atenção. Depende de toda uma composição aí da imagem, tá? Então, é isso aí. Vou deixar aqui. E aí, então, eu vou passar aqui para vocês. A gente vai trabalhar aqui no Pixel, né? A gente vai trabalhar aqui nesse programa e para isso vou criar um arquivo novo aqui para mostrar para vocês. Não quero abrir a imagem. Deixa eu ver se tem como fazer aqui, é só para abrir, né? Criar novo aqui, ó. Vou na casinha, criar novo, eu estou criando um arquivo novo e deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Deixa eu achar aqui na pasta. Então, vou falar um pouquinho só de alguns conceitos que eu preciso que vocês tenham bem o conhecimento para começar a aula. Então, nosso assunto é imagem digital, né? Que eu quero trazer para vocês a ideia de que você já tem um pouquinho isso que a gente já viu na primeira aula de imagem, mas que nos softwares que a gente está trabalhando, a imagem, ela é um bitmap. O que é isso? Ela é um reticulado, um quadriculado aí de pontos, né? Diferente de, por exemplo, no AutoCAD, em que um círculo para o AutoCAD é uma entidade geométrica, que tem centro e raio, aqui no software de imagem, não. Se eu vejo um círculo, eu estou vendo um reticulado de pixels pintados, né? Então, a ideia do pixel, a ideia do pontinho que a gente enxerga, né? O pontinho colorido que na aula passada a gente viu, né? E aí, eu vou pular essa parte, lá no vídeo tem essa parte da explicação. E aí eu quero trazer essa imagem aqui, ó, porque a imagem ela é um reticulado e dependendo do monitor que você usa, o monitor também tem a sua retícula, né? O monitor também tem. Então, por exemplo, você pode ter um monitor que tem pixels, 72 pixels por polegada, você pode ter um monitor que tem esses pontos, né? Esses pontos mais juntinhos ou mais juntos ainda. Então, depende, quando você vai fazer uma imagem, você tem que saber em que tela que você vai mostrar e com que resolução e com que quantidade de pontos você vai precisar para mostrar com qualidade naquela tela. Então, as telas, elas têm proporções diferentes, né?
E elas têm quantidade de pontos diferentes também, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Então, por exemplo, a gente conhece hoje, nossa, vou comprar uma TV 4K, uma TV 8K, o que é isso, né? Tudo isso diz respeito à quantidade de pixels, a total de pixels de uma tela, né? Os padrões mais conhecidos aqui, ó, então, que é o HD, o Full HD, o 4K e 8K, esses são os que estão mais em voga, vamos dizer assim, né? O Full HD muitos televisores e monitores trabalham nessa resolução, mas daí depende realmente de onde você está mostrando. Se você vai preparar uma imagem para mostrar lá no teu escritório, você tem uma televisão 8K lá na tua sala de reuniões para mostrar a imagem, então o desejável é que você produza uma imagem com a mesma quantidade de pixels para você aproveitar ao máximo, né, a capacidade de mostrar essa imagem pela tua televisão 8K. Mas aqui, ó, a gente vai trabalhar com esse padrão aqui, 1920 por 1080, que é um tamanho de muitos monitores, né, muitas telas ainda, então, e que não vai pesar tanto o computador quanto se você usar aqui, por exemplo, se você fizer uma imagem 4K, veja que ela tem 4 vezes mais, ó, a Full HD tem 2 milhões de pixels, a 4K tem 8 milhões, então tem 4 vezes a quantidade de pixels. A 8K tem 33 milhões, então veja, mais de 10, né, 15 vezes a quantidade de pixels. Isso significa que o computador precisa processar 15 vezes mais informação para mostrar essa imagem na tela, para lidar com essa imagem. Então, tudo fica mais lento, isso vai demandar mais recurso computacional. Então, a gente vai trabalhar aqui nessa faixa aqui do Full HD, que já é uma boa. Tá? Já é uma boa quantidade de pixels. Eu deixei a indicação lá no AVA desse artigo para vocês lerem sobre resolução de imagem. É bem importante para esse conhecimento aí, para quando vocês forem gerar as imagens, forem gerar as animações lá da Casa Marvin, do Ateliê Vertical, tá? Tem que ter essa informação aí consolidada na cabeça, tá? Então, leiam esse artigo, por favor. E aí, então, eu vou pegar aqui um Full HD. Aqui, quando eu peço para criar um novo, né? Para criar um novo, eu vim aqui na casinha e não vira aqui, abrir imagem, vim aqui, ó, criar novo. E aí ele me dá os padrões mais usuais. Olha, o Instagram, se eu quiser criar uma imagem de Instagram, é 1080 por 1080. Então, eu vou falar 1920 por 1080, tá? Vou fazer uma imagem assim. Vamos fazer no Instagram? Gostei. Criar novo, vou fazer uma imagem no padrão do Instagram, aqui, ó, 1080 por 1080, uma imagem quadrada, né? Pronto, como se fosse um post do Instagram, tá? E aí, quando eu criei essa imagem, ela veio aqui com esse quadriculado cinza e preto que representa um pixel transparente. Quer dizer que eu estou vendo um pixel transparente, tá? Então, se eu criar um novo e aqui eu pedir para colocar um fundo, ó, um fundo branco aqui, eu vou criar uma imagem que ele já vai me trazer um fundo aqui, tá? Já vou ver um fundo, não vou ver a transparência. Tudo bem? Então, só para vocês verem, mas eu vou criar sem fundo, vou deixar com fundo transparente, vou dar um nome para aqui, pintura, que eu quero mostrar. Aí essa pintura, não, deixar com esse fundo por enquanto, depois quando eu criar a próxima eu crio sem o fundo.
Então, deixei essa com fundo. Eu quero mostrar para vocês as ferramentas de pintura que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu tenho... Quando eu vou fazer uma pintura, eu tenho várias ferramentas de pintura. Eu vou selecionar uma área, né? E vou pintar. Eu posso pintar com aqui o preencher com baldinho, né? Então, se eu pintar com o baldinho, eu preciso criar uma camada aqui, não tem nenhuma camada aqui vazia. Eu preciso ter um lugar para pintar, tá? Daqui a pouco eu já explico o que são essas camadas. Então, eu vou pintar aqui, ó, essa área, né? Se eu não tiver nenhuma área se eu não tiver nada selecionado e só pegar o baldinho, ele vai pintar tudo, tá? Então, normalmente a gente escolhe um formato e pinta dentro desse formato, né? Esse formato, ele pode ser retangular ou eu posso determinar um formato e posso pintar, certo? Ok. Além disso, quando eu vou escolher a cor de pintura, eu tenho essa cor, né? Então, eu posso pintar com essa cor que está aqui, tá? Porém, se eu apertar a tecla Ctrl, eu vou ter aqui, ó, variações de cores que são compatíveis, né? Que combinam, vamos dizer assim, com aquela cor que eu escolhi. Então, com isso, eu consigo ter um conjunto de cores. Nada impede de eu escolher uma outra cor, ó. Eu poderia vir aqui nessa cor verde e escolher qualquer cor aqui desse meu círculo de cores, né? Eu escolho aqui um azul, escolho se ele é mais claro, mais escuro, mais acinzentado, mais forte. Então, eu tenho a liberdade aqui de escolher a cor que eu quiser, tá? Mas, ao mesmo tempo, se eu apertar o Ctrl, ele vai me dar uma gama de cores compatíveis com essa cor que eu escolhi, tá? Então, essa é a ferramenta do balde, tá? Então, eu tô vendo o fundo, mas o fundo, ele... Oi, tudo bem? Você vai lá? Tá bom. Eu tô vendo o fundo aqui e... Outra ferramenta que eu tenho aqui é a ferramenta de pincel, tá? O pincel, ele funciona, ó, eu fico segurando o botão do mouse e ele pinta, tá? Eu tenho aqui algumas variações, toda ferramenta aqui me traz aqui em cima variações, né? Então, se eu puser, por exemplo, ponta rígida, ele tira esse esfumaçadinho que eu tenho aqui em cima, tá? Se eu colocar o tamanho aqui, eu posso ajustar o tamanho, posso ter um pincel maior, né? Eu posso ter, então, aqui eu ajusto o tamanho, aqui eu ajusto a suavidade, se ele é mais ponta rígida ou se ele é mais esfumaçado. Se não tiver pintando, é porque a ferramenta nesse programa, você precisa ter uma área selecionada, tá? Então, tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o passo. Então, esse passo, quando eu faço uma linha, ó, essa linha, na verdade, são vários círculos que ele vai distribuindo, né, ao longo da linha. Então, se eu aumentar esse passo, ó, eu faço uma linha, dou mais distanciamento entre as coisas, tá? Então, às vezes, pode ser que eu queira só dar um efeito de coisas assim e não queira fazer a linha inteira. Então, eu escolho aqui o ajuste de passo que eu quero. Além disso, eu tenho o tamanho do pincel, né? Então, posso fazer o formato, né?
E se eu não ficar segurando, é só clicar e soltar, eu vou fazer como se fosse só encostando o pincel na folha. Ó. Aí ele faz um círculo só. Se eu ficar segurando e arrastar, ele faz uma linha, porque ele vai pondo vários círculos um do lado do outro, tá? E eu tenho pincéis de outros formatos aqui, ó. Tenho, né, mais tipo caneta, que eu posso ajustar aqui também o tamanho, ó, né, o formato, a direção dele. Então, eu posso brincar um pouquinho com essas variações, tá? Além disso, quando eu pinto alguma coisa, eu tenho essa variante aqui, opacidade. Então, por exemplo, se eu puser 13, ó, eu vou fazer um risco e se eu passar outro por cima, ele tá com uma certa opacidade, ele tá com 13% de opacidade, então ele tá um pouco aguado, né? Se eu pegar um pincel e colocar 100% de opacidade, ó, não adianta eu passar alguma coisa por cima, porque ele não vai mostrar essa transparência, ele está totalmente opaco. Na medida em que eu diminuo aqui a opacidade, aí eu passo por cima e ele começa a me mostrar as diversas camadas, as diversas sobreposições, tá? Além disso, eu tenho aqui a ferramenta de lápis, de caneta, né? Que eu também tenho aqui variações, né? E eu tenho aqui, ó, tem croquis, tem esse montante, né? Se eu coloco mais risquinhos em volta, menos risquinhos em volta, ó, tá? Então tem essas variações aqui, ó. Posso escolher aqui em preto, uma cor preta. Então, eu faço, fica aparecendo mais um traço, né? A mão, ó, posso fazer menor, ó. Ele fica aparecendo mais um traço à mão. Se eu quiser aparecer mais um desenho, ó, né? Eu posso variar essas coisas aqui e aí me dá um traçado assim que é um pouco diferente, tá? E eu tenho outras variações aqui, ó, paralelo, ó. Isso daqui também é legal. Ele faz umas em volta, deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês verem, ó. Ele faz uns risquinhos em volta, né? Então, às vezes você pode querer representar vou pôr uma opacidade aqui, ó. Pode, né, representar aqui uma vegetação, de repente usar esse recurso para representar alguma coisa, mexer na opacidade, mexer na cor, né, fazer camadas diferentes, com cores diferentes e fazer uma representação, né, usando esse recurso aqui. Então, tem esse recurso aqui, o paralelo, são tipos, né, eu acho que o importante não é decorar todos eles, o importante é saber que dá para você manipular esses valores e chegar em resultados diferentes, né? Eu acho que isso que é importante aqui, ó. Tá? Então, esses trilhos aqui, ó, um pouco mais grossinho, aqui, senão não dá nem para ver. Ó, esse daqui, ele mostra aqui, ó, né? Você vê faz um pontinho ali ao longo dele. São efeitos diferentes aí, tá? Sombreado, ó, fica um sombreado em volta do desenho, peludo, ó, né? Giz de cera, esse aqui é o aparelho feito de giz de cera e de tinta, tá? Então, essas são opções aqui da caneta. Então, eu tenho o lápis, a caneta, eu tenho, aqui eu tenho formas, né? Tenho o retângulo, eu tenho
esse retângulo aqui, que eu posso dar um raio para ele, ó, né? Então, fica arredondado, o círculo, a linha. Eu quero fazer uma linha, se eu segurar o Shift, eu faço uma linha que ele vai ser uma forma, né? Só que ele ficou... Agora ficou preto. Né? Tinha uma outra aqui que estava como branco, né? Tá? Então, são coisas que eu posso criar aqui e vou apagar aqui e começar um novo, tá? Então, quando eu começo um trabalho novo, se eu não criar com o fundo, então vou pegar lá Instagram, eu não vou pôr fundo. Ele fica com esse, ele cria uma camada aqui, layer 1, e fica sem fundo, tá? Então, essas são ferramentas de pintura. Eu vou abrir aqui um arquivo. Deixa eu abrir um aqui. Abrir imagem. Então, eu tenho... Deixa eu ver que imagem que é. Meios de expressão. Então, vou abrir essa imagem aqui, que é sobre ela que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar sobre esse exercício e depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu abro um fundo, ó, quando eu abro uma imagem, ela vem aqui, fundo, imagem, e tem esse cadeadozinho. Isso daqui é uma camada, é como se fosse uma folha de papel, e eu posso sobrepor outras, eu posso colocar outras folhas, né, com outras camadas sobrepostas aí para pintar. Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta aqui de seleção e vou pintar, por exemplo, este... Não vou pegar nenhuma ferramenta de seleção. Eu vou pegar uma cor, de terra aqui, e vou pintar esse chão. Vou pegar o pincel, pegar um tamanho maiorzinho aqui, um pincel que tem a borda esfumaçadinha, e vou pintar aqui a rua, ó, tá? Só que eu não vou pôr opacidade, não, vou deixar 100% opaco, vou pintar 100%. Então, estou pintando a rua, estou tentando, e já errei, né? Com o mouse já é difícil acertar, não tem problema. Vou pintar aqui, vou fazer essa pintura da rua aqui, tá? Pintei, tá? Só que o que acontece? Quando eu fiz isso, eu estraguei a minha imagem. Por quê? Porque tinha uma pessoa, tinha uma assinatura aqui, né? Eu pintei mais do que eu queria. Então, se eu quisesse agora apagar os pixels que eu pintei a mais, ó, por exemplo, eu pintei esses pixels a mais, ó. Se eu quiser apagar isso daqui, o que vai acontecer? Ó, se eu der delete, ele vai perder a assinatura, perdeu tudo, né? Então, não é uma boa, deixa eu voltar aqui, não é uma boa eu pintar aqui na camada de fundo. O ideal é que eu tenha o fundo apenas como fundo. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no mais, esvaziar, que chama vazio, tá? E eu vou renomear essa camada, eu vou chamar de rua, tá? E ao invés de pintar no fundo, eu vou pintar nesta camada rua. Então, aparentemente, é a mesma coisa, aparentemente, né? Tô apagando, entre aspas, parece que eu tô apagando... Puxa aqui. Parece que eu tô apagando a assinatura, parece que eu tô apagando a calçada,
Mas, na verdade, ó, isso é uma camada por cima, ó. Eu não apaguei nada, eu só desenhei por cima, tá? E aí, se eu quiser selecionar, eu estou nessa camada rua. Se eu quiser agora selecionar esses pixels aqui a mais, que eu pintei a mais aqui, ó. Se eu quiser selecionar esses pixels para apagar, delete. Eu não apaguei o desenho da rua, da calçada, tá vendo? Só apaguei os pixels dessa camada, como se eu tivesse com esse desenho aqui do fundo oculto. Até aqui tudo bem? Dá para entender essa parte, pessoal? Me deem um retorno aí do que vocês Em camadas, né, teacher? estão entendendo isso. A gente vai trabalhar, a gente trabalhando com camadas, a gente tem a possibilidade de ter um controle maior do que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se eu vou pintar, vou criar uma nova camada aqui, esvaziar, que esvaziar, na verdade, chama vazio, tá? Eu vou dar telhado, vou escolher uma cor aqui para o telhado, aliás, eu vou selecionar aqui o meu telhado, ó. Vou selecionar aqui os pixels que vão compor aqui o meu telhado. Pegar aqui e pegar aqui. Então, selecionei isso, vou escolher uma cor. Vou pintar aqui com a... Vamos ver se com Ctrl aparece alguma cor boa de telhado. Essa, mais ou menos, né? Vou deixar ele mais avermelhadinho aqui, ó. Pronto. Então, vou pintar, tá? Aí, vou pegar outra aqui também. Tô na camada telhado, tá? Eu tô vendo o desenho, mas eu tô desenhando na camada telhado. Vou escolher mais esse daqui. E vou pintar o telhado. Ok. Tá. Então, ó. A camada telhado é essa daqui, ó. Se eu desligar e ligar, são esses pixels que estão pintados. A camada da rua são esses pixels e o fundo esses pixels. Aí vocês me perguntam, mas, prof, tá esquisito, né? Porque assim, ó, vou botar na camada, vou botar mais um pouquinho aqui, com esse branquinho aqui. Aí vocês falam para mim, mas, prof, tá esquisito porque é o seguinte, eu vou pegar o pincel aqui, ó, também posso fazer isso. Na hora que você pintou, na hora que pintou o telhado, tem mais telhado aqui, ó. Vou incluir esse telhado aqui. Aqui vai dar para ver bem o que eu quero explicar. Ó, vou pôr o telhado aqui. O telhado vem aqui. E vou adicionar mais pixels aqui. E vou pintar, posso pintar ou passando lápis aqui, ó, passando o pincel, ou simplesmente baldinho. E aí vocês me falam, mas, prof, tem alguma coisa esquisita, porque se eu fizer isso em tudo, eu vou apagar o meu desenho por trás, né? Porque eu estou pondo um telhado chapado, ele está perdendo toda essa expressão do traço, tudo isso. Então, existe um recurso aqui bem legal que deixa essa camada pintada como transparente, como se fosse um papel celofane, tá? Que é aqui, ó, com o botão direito do mouse, eu tenho o modo de mistura. Esse modo de mistura, eu vou dizer para ele como que eu quero que ele misture a cor dos pixels que eu pintei com a cor dos pixels que estão atrás. Então, atrás eu tenho pixels brancos e pretos e cinzas, né?
Então, a mistura que ele vai fazer é o seguinte, eu vou usar o modo de multiplicar, ou seja, ó, o que ele vai fazer? Tudo que era pixel branco seria o valor 1 vezes vermelho é igual a vermelho, e pixel preto seria 0. 0 vezes vermelho é igual a 0. Ou seja, o que tiver preto, ele vai manter preto. O que tiver branco vai virar vermelho. No fundo, ele está fazendo com que essa camada pintada fique uma camada como se fosse um papel celofane. E aí, com isso, eu não perco a expressividade do traço, né, do croquis. Ó, mesma coisa na rua. Se eu pegar a rua aqui e puser multiplicar, ó, eu não perdi aqui a assinatura, não perdi aqui a rua, né? Porque eu deixei ela como uma camada, como se fosse líquida, né? Como se fosse uma tinta líquida, tinta de vitral. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, com o conta-gotas, eu recupero essa cor e aí eu posso consertar lá, que não ficou bom ali, né? Posso pegar um pincel, ó, e posso pintar, continua não ficando bom, né? Mas eu posso completar aqui a pintura, né? E apagar o que precisa ser apagado, que agora eu estou vendo melhor um pouquinho, né? Me digam se vocês têm dúvida com relação a isso que eu fiz aqui, pessoal. Gostou dessa, Lucas? Muito show. Eu só não entendi o efeito que você usou de mistura. Qual que é o nome dele? É overlay? Multiplicação. Se você tá com ele em inglês, ele deve ser multiply. Não sei, no Photoshop ele é multiply. Beleza. Tá? Se você quiser, quem tiver inglês e não quiser trabalhar em inglês, o Lucas eu sei que não tem problema em trabalhar em inglês. Até porque ele é professor de inglês. Verdade. É só vir aqui na casinha e vir aqui, ó, idioma, e aí você muda aqui para português. Aí o programa fica em português, tá? Se você quiser em cestina aqui também serve, ó. Aí quando a gente for lá, vai estar tudo assim, ó, vai estar bem fácil de entender, tá? Então aqui você escolhe qual é o idioma que você quer. Até bom para aprender outra língua, ó. Vamos aprender turco. Português brasileiro aqui, ó. Tá? Aí, quando você voltar lá, tá lá. Show, né? Bem legal. Aí, o que eu tenho? Eu posso pintar, então, posso continuar aqui, ó. Posso criar uma nova camada. O importante é sem nunca pintar no fundo, tá? Eu vou criar essa camada, chamar ela de paredes. Só para pintar essas paredes da construção principal. Então, eu vou contornar. Então, mesma coisa, ó, vou contornar aqui. Pegar aqui. Né? Vou pegar aqui embaixo também, vou pintar tudo isso, gente. Até aqui, ó. Esse zigue-zague aqui não vou fazer, não. Vai dar muito trabalho. Depois a gente arruma. Ó. Podem brincar aqui como vocês quiserem. Vou fazer meio rápido aqui, meio sem muita precisão, tá? Só para ser meio rápido, para vocês não ficarem alugando vocês aqui. Quero fazer esse todo aqui. Tem coisa mais que eu quero explicar. Ó, fechei aqui.
Se quiser acrescentar mais alguns pixels que não ficaram bem selecionados, vocês podem adicionar a seleção, só para relembrar um pouquinho. Vocês podem excluir seleção, por exemplo, aqui esse pilarzinho, esse apoio aqui eu não quero pintar, né? Ele não vai ser pintado, então eu excluo a seleção. Adiciono seleção que eu não selecionei direito. E aí vocês fazem os ajustes de seleção. Aqui também eu resolvi depois pegar por baixo, então vou adicionar isso daqui. Tá. E aí eu vou então, tô aqui no item paredes, eu vou escolher uma cor, que vai ser um amarelado, um ocre aqui, ó. E vou pintar com um baldinho, que é o jeito mais rápido de pintar, tá? Bem linda essa cor. Ó, então pintei aqui, mesma coisa, ó, multiplicação, multiplicar, e ele faz a tintura, como se eu estivesse tingindo, né? Prof, você clica com o botão direito? Se você clica no botão direito aqui no nome da camada, aparece aqui para você renomear a camada e para você atribuir o modo de mistura. Ah, tá, obrigada. E tem também esse item transparência, se você quiser que essa tinta que você está aplicando fique um pouco transparente. Isso, se você tiver uma sobreexposição de camada, você pode querer dar um efeito de transparência, tá? Mas aqui no caso não vai fazer diferença, tá? Então é importante isso, ó, se vocês tiverem, ó, esses são os pixels pintados, tá? Como tá como multiplicação, na hora que eu ligar o croquis por baixo, ele vai deixar mostrar os pixels pretos do croquis. Os pixels brancos não, vão ficar pintados, tá? Aí eu vou fazer aqui a árvore, olha que legal. Vou fazer aqui a árvore. Então, vou... Vegetação. Vegetação. Né? Não vou pôr ainda a mistura, porque eu quero ver aqui. Então, eu vou pintar essa vegetação. Vou escolher um verde. Né? E vou... Aí eu vou escolher aqui o que eu quero. Vou pegar essa caneta aqui, ó. Eu vou pegar giz de cera e pôr um tamanho grande. Vamos ver como é que vai ficar. Esse giz de cera, ele faz esses pingadinhos aqui, ó. Então, fica legal. Vou jogar um pingadinho aqui na camada vegetação. Vou pegar um verde mais escuro e também jogar um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer bem solto aqui, ó. Vou jogar um pouquinho aqui. Vou jogar um pouquinho aqui, que também tem vegetação. Uma coisa bem solta mesmo. Bem jogada. Ó, vou jogar um pouquinho aqui. E vou pegar um verde mais claro e jogar aqui. Tá? Então, não precisa ter toda aquela rigidez ali, tá? E tá bem certinho com o desenho. Por quê? Porque aqui eu vou pôr multiplicação e aí ele vai fundir, vai manter o desenho ali da árvore que tinha, tá? E fiz aqui. Agora, eu vou fazer um céu, né? Só que esse céu, aí é que tá, eu vou desligar essa vegetação, vou deixar só esse fundo aqui para vocês verem. Eu vou tentar recortar esses pixels aqui. Por quê? Porque quando eu fizer isso daqui, ó... Ai, desculpa. Tô na camada errada. Quando eu estiver no fundo, tem que ir no fundo, né? Porque esse texto tá no fundo, ó. Quando eu fizer isso, ele vai excluir aqueles pixels da camada do fundo. Então, eu vou ter que criar vou pegar com a varinha mágica aqui, ó. Eu vou tentar apagar os pixels do céu, só que ficou muito grande ali. Eu não quero perder tanta árvore, ó. Então, eu vou apagar esses pixels aqui, ó. Né? Ó. Aqui eu não queria apagar na chaminé. Então,
eu vou excluir esses pixels aqui da seleção, porque eu não quero que ele apague pixels aqui dessa chaminé. Tá? Não quero que ele apague pixels aqui, ó, desse telhado. Então, eu vou excluir esses pixels do que está selecionado. Eu não quero que esses pixels fiquem selecionados, tá? E aí, eu posso acrescentar pixels, ou seja, como se fosse contornar o que eu quero para que eu consiga ter o meu céu selecionado. Ó. Então, tenho esses pixels selecionados. Vou pegar aqui com adicionar. Vou adicionar esses pixels. Todos esses eu quero excluir, ó. Tá? Então, eu vou fazer uma limpeza aqui, eu vou limpar esse céu, deixar ele... É um trabalhinho que demora um pouquinho, eu quero adicionar pixels aqui, ó. Eu quero que esses pixels... O que eu estou adicionando será excluído, né? E será apagado, porque eu vou dar delete depois. Ó. Então, eu tenho que ser cuidadosa aqui, ó. Selecionar tudo aqui em volta, porque com a varinha mágica não ficou uma seleção boa. Então, eu vou selecionar o que é céu, o que eu estou considerando de pixels que eu quero apagar do céu. Ó. Aqui. Vou pegar aqui em cima, ó. Tudo isso aqui eu quero apagar. Eu posso ir apagando aos poucos também, tá? Ó. Apaguei para ter o meu desenho. Ih, acho que eu apaguei coisa a mais. Aqui, ó, apaguei coisa a mais. Tem pixels aqui que não eram para estar na seleção, ó. Isso daqui, se estiver na seleção, será apagado. Então, não pode estar na seleção. Por isso que tem que fazer, dar uma verificada, continuar. Ó. Agora eu vou continuar aqui. E tem essa ferramenta de borracha também, ó, que eu posso apagar. Só que eu tenho que cuidar para não apagar o que eu não quero, né? Então, isso daqui, quando eu não tenho nada em volta, é uma ferramenta boa. Mas eu tenho que cuidar, usar com moderação aqui para não apagar coisas que eu não quero. Então, por exemplo, esses branquinhos aqui não ficaram bons, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses pixels e apagar, né? Vou selecionar esses daqui e apagar. E assim por diante, tá? Então, beleza. Então, eu tenho lá, ó, se eu ligar lá meu trabalho, eu vou ter aqui, né, o meu fundo. E eu posso criar uma camada, se eu quiser, para ver, não ficar vendo esse preto, eu posso criar uma camada aqui, ó. Eu vou renomear essa daqui, ó, para desenho. Vou desbloquear. E aquela camada que eu criei ali, ó, eu vou arrastar ela para trás, porque eu posso organizar fundo branco. Eu vou criar uma camada só, vou bloquear ela. Eu vou criar uma camada, eu vou pintar essa camada toda de branco, ó. Só, né, como se fosse uma folha de papel. É um fundo branco, sobre ela tem a camada do desenho, sobre ela tem a rua, sobre ela tem o telhado, tem as paredes e a vegetação, tá? Então, nessa camada de desenho aqui, se eu quiser, eu posso... Não, não vai ficar bom. Vou deixar assim, tá? Me digam se até aqui tudo bem, pessoal. Está dando para entender o que eu estou fazendo. Eu fiz várias vezes a mesma coisa para ver se fica entendido, tá? Então, agora eu vou...
Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o tamanho da tela, é um recurso que eu posso ampliar, criar mais pixels aqui para fora, tá? Então, se eu mantiver aqui o ponto de ancoragem aqui no meio e puser 1920, a imagem estava com 1000 e 1080, ele vai criar pixels por fora, tá vendo? Ele está criando pixels por fora. E eu vou pintar esses pixels que ele criou de branco aqui na camada fundo branco. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero criar uma imagem, mas assim, ó, uma imagem que ela vaze um pouco, né? Ela não precisa ficar delimitada aí ela não precisa ficar delimitada nesse retângulo, tá? Eu quero que ela vaze um pouco. Até ali naquela lá eu nem pus a rua, né? Talvez nem coloque mesmo. E aí, eu vou incluir agora pessoas. Só que antes disso, eu vou criar aqui uma imagem, eu vou criar aqui um objeto para mostrar para vocês. Ó, eu vou criar uma camada. Deixa eu ver se dá certo o que eu quero fazer. Deixa eu ver se no desenhar, se é isso que eu tenho que fazer. Eu vou escolher uma cor aqui, laranja, e eu vou construir uma linha. Então, se eu vier neste desenho e pegar duas linhas que são paralelas no espaço, eu vou chegar aqui, ó, num ponto que seria o ponto de fuga dessas linhas paralelas. Se eu fizer a mesma coisa nessas paralelas aqui, ó, pegar para cá, vai. Deixa eu ver. Ó, vou trazer daqui. Vai chegar lá em algum lugar, tá? Não tem problema. Se eu já tiver um ponto de fuga, e isso for 90 graus, eu vou... Essa linha aqui que eu preciso, tá? Eu não preciso de outra linha. Essa linha aqui que passa no ponto de fuga, aula que vem a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? É a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? A pessoa que desenhou estava em pé, vamos dizer, né? Nesta posição, tá? Então, a pessoa que desenhou, ela estava aqui. Na verdade, ela estava provavelmente aqui desenhando, tá? Então, o olho dela estava na altura da linha do horizonte. Isso que é a linha do horizonte, tá? De tal modo que se eu for colocar uma pessoa nesta imagem, essa pessoa tem que ficar aqui na linha do horizonte, tá? Então, eu indiquei para vocês um site aqui que é bem legal, chama Scalgubar, tá? Esse site, ele tem figuras humanas já prontas para uso em imagens de arquitetura gratuitamente, tá? A Camila está perguntando aqui onde eu alterei a imagem. Foi aqui, ó, imagem tamanho da tela. Porque eu não quis aumentar a imagem, eu quis aumentar só a tela, dar mais pixels para a tela, tá bom? Então, de nada. Então, aqui, ó, eu tenho que buscar fotos que sejam tiradas de frente. Essa daqui tá tirada meio de cima, tá vendo? Já não serve. Essa daqui tá tirada meio de frente. Essa daqui é legal. Então, eu posso pegar essa imagem e salvar essa imagem lá na minha pasta, né? Para utilizar isso no que eu quero. Então, vamos meio de expressão digital.
pintura digital, eu vou gravar aqui. Eu já gravei algumas, tá? Pessoas. Então, eu vou trazer uma pessoa aqui, ó. Se eu vier aqui no mais imagem, ele vai abrir... O que eu estou fazendo errado aqui? Vamos ver aqui, ó. Se eu apertar mais imagem, ele vai abrir a tela do meu computador para eu buscar uma imagem. Então, eu tenho uma imagem aqui que é um fotógrafo, aqui, que é bem legal. Tá? Então, antes do fotógrafo, eu vou pôr essa mulher aqui. Então, essa mulher, vou jogar ela lá para cima. Aqui é a ordem das camadas, tá? Então, essa mulher, ela tem a cabeça dela, olha, se eu fizer assim, não tá certo, né? A cabeça dela tem que estar, o olho dela tem que estar nessa linha aqui, ó. Para ficar coerente com o tamanho, né? Se ela for menor, mesma coisa. Mesmo ela sendo menor, o olho dela tem que estar nessa linha. A única diferença é que se ela for menor, vai parecer que ela está mais perto da casa do que mais perto de mim, tá? Mas o olho dela tem que continuar aqui neste alinhamento aqui, tá? Então, vou pôr ela aqui. Ela está olhando para lá. E se eu quiser, eu tenho essa opção, ó, editar, transformar. Opa, editar, transformar. Girar horizontal, ela inverte, né? Então, eu posso colocar a mulher aqui, ó. Eu fiz uma inversão horizontal, tá? Mas o importante é que o olho dela fique aqui. Se ela for muito mais baixa que o fotógrafo, aí a cabeça dela fica um pouquinho abaixo da linha do horizonte. Mas vamos considerar essa mulher não é baixinha, não. Tá? E eu vou colocar outra imagem do fotógrafo. Né? Vou colocar lá em cima. Se eu quiser, eu renomeio isso daqui, ó. Para não me confundir. Fotógrafo. Mulher compras, né, do nome. E aqui eu não vou por multiplicação. Por que eu não vou por multiplicação aqui nesse fotógrafo? Eu vou inverter, girar horizontal para ele ficar olhando para lá. Fazer ele um pouquinho menor. Olho dele na linha do horizonte, tá? E eu vou pôr a família lá. Ó, imagem, vou pôr uma família lá. Cadê a mulher? Aqui, ó. Essa família aqui. Ou vou pôr aquele lá que eu baixei, aqueles dois lá. Tá? Eu vou renomear para casal. Trazer lá para cima. Mesma coisa, tá? Então, se eu quiser que eles pareçam bem lá perto, ó, na calçada, eu ponho a cabeça deles ali. Aqui, ó. Vamos por aqui. Se eu quiser que pareça bem lá. Ah, se eles estiverem assim, eles são um pouco mais baixos que o fotógrafo. Pronto. Vou desligar aqui, ó, essas linhas. Só faltou por um céu agora. Por que eu não pus multiplicação nessas pessoas? Pessoal, quem pode me responder isso? Porque senão elas se misturam com a foto, né? E a intenção é fazer a mistura. Exatamente, olha como é que ia ficar, né? Ia ficar bem esquisito. Na verdade, elas é nenhum, porque elas estão por cima mesmo, né? Eu não
não quero que apareça o desenho lá atrás, bem isso mesmo, tá? E aí, só vou pôr um fundo agora, ó. Arquivo. Eu vou pegar uma imagem de céu, a imagem, pegar um céu, que eu já tinha, né, aqui. E aí, esse céu, eu não vou pôr lá na frente, porque se eu passar para frente, ó, ele vai esconder o que eu quero, ele tem que ficar atrás do desenho, né? Aí eu posso escolher, ó, eu tenho a linha do horizonte, deixa eu pegar a linha do horizonte aqui, ó. O ideal é que o horizonte da foto fique no horizonte. Então, se isso daqui é o horizonte, ó, que o horizonte do céu fique coincida com o horizonte do desenho. Então, eu tenho aqui ó, o horizonte da foto, e pode ser alguma coisa assim, né? Outro efeito também que dá para dar, que é legal, que eu queria mostrar para vocês, deixa eu pegar o céu aqui, ó. Tem um efeito aqui, não é efeito não, uma transformação que chama distorção livre. Isso daqui, ó, às vezes você quer deixar uma imagem em perspectiva, como se fosse um... Pode até deixar como se fosse um... indo lá para o ponto de fuga aqui. Como se... é uma coisa meio doida, né? É como se fosse um fundo, que fosse um plano vertical, por exemplo. Poderia ser, né? Poderia ser uma brincadeira isso daqui, tá? Mas, de qualquer modo, o ideal é que o certo deveria ser que a linha do horizonte ficasse no horizonte. Né? Alguma coisa mais assim. Que o horizonte ficasse no horizonte. Sei lá, vocês podem brincar aí, tá? Se não, vocês fazem a linha do horizonte no horizonte. Linha do horizonte no horizonte. E se quiser, nesta camada do céu, vocês podem pegar, apagar alguns pixels, né? Opa! Céu. Apagar alguns pixels aqui da camada do céu. Vai ficar o fundo só o que vocês querem. Peguei muito. Tá? Ó. Aí ficou aqui minha imagem. Se vocês fecharem, ele está gravando aqui, ó. No site, ele está gravando com todas as camadas, tá? Todas as camadas que vocês criaram, se vocês no outro dia vierem trabalhar, você vai ter essas... Você vai conseguir recuperar todas essas camadas. Se você salvar para o teu computador, pintura digital manhã. Se você salvar, baixar aqui para o teu computador, ele está salvando apenas uma imagem chapada. Ele não está salvando as camadas, tá? Ele não está salvando cada uma das camadas, está salvando uma imagem inteira que você pode, enfim, mandar para o AVO, fazer alguma coisa assim, tá? Perguntas. Aqui, ó, você pode
cortar a imagem, depois dela finalizada, você pode aparar o que você não quer, né? Então, por exemplo, ó, cortei, você não precisa mais do que isso, né, para a imagem. Então, quando você salvar, ele vai baixar, ó, não vai baixar com aquela sobra branca, ficou um pouco menor do que aqueles 1900 e tanto. Né? Ó, trouxe certinho no limite que eu escolhi para aparar. Então, essa ficou a imagem que vocês podiam mandar para o álbum. Só que eu vou pedir para vocês fazerem uma pintura para entregar ali no AVA, mas que não seja desta imagem. Tá? Que vocês façam, escolham outro croquis que esteja em preto e branco, para vocês fazerem pintura digital amanhã. Para vocês fazerem para vocês mandarem para o AVA uma pintura de um outro croquis, tá? O que eu sugiro? Para aprender, vocês podem fazer com esse, porque daí vocês fazem o mesmo processo, tentem reproduzir essa imagem, por exemplo, tá? Mas para entregar, quem acha que já dá para ir fazendo no outro, faz no outro, tá? Vamos tentar lá, pessoal? Bora. Então tá. Eu vou dar meia hora para vocês tentarem fazer. Eu tenho aqui, ó, no AVA tem aqui essa explicação, tá? Uma coisa que eu não expliquei aqui, essa pessoa, ó. Às vezes a gente pode, por exemplo, pegar essa pessoa. O legal desse Scala é que as pessoas que eles disponibilizam, deixa eu apagar o fundo aqui, ó, eles já disponibilizam sem esse fundo, não é uma imagem com fundo branco que tem a pessoa, ela já é com fundo recortado, ó. Então, isso que é bacana, porque dá um trabalhão tirar esse fundo, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Às vezes a gente usa esse tipo de representação em arquitetura. Pessoa meio apagadinha ali, né? Então, como é que a gente faz isso? Se eu fizesse isso com esse casal, eu faria assim, ó. Selecionaria aqui o casal, eu iria no ajuste matiz e saturação. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Se eu vier aqui no ajuste matiz e saturação, eu posso tirar todo o brilho e ele fica preto. Tá? E aí, eu posso aplicar para essa camada um pouquinho de transparência, por exemplo. Né? Aí ele fica um cinzinha transparente. Ó. Daquele efeito lá, porque muito preto fica muito pesado, né? Então, às vezes a gente faz assim, ó, deixa um fantasminha ali só para indicar mais ou menos a proporção da pessoa. Tá? Fica bem legal. Aí ele não ficou numa posição legal. Vou mais para cá. Como se fosse na rua aqui. Tá? Então, é uma coisa que a gente faz também. Então, ó, 10h20, 10h30, eu volto aí para ver o trabalho de vocês, tá? O que vocês conseguiram fazer. Pode agora na aula fazer nesse daí, se vocês quiserem fazer nessa imagem mesmo. Mas depois vocês escolhem um outro para pintar, tá? Mas aí tem que ser arquivo
arquitetura PB. Vamos pôr PB. Vocês podem escolher aqui, ó, outros croquis. Esses croquis, eles podem vir também do sketch, né? Vocês podem pegar uma imagem de sketch, gerar uma imagem preto e branco lá, e depois trazer para cá para pintar. Isso vocês vão poder fazer lá com o ateliê vertical, vocês vão ter que entregar uma imagem do ateliê vertical. Então, vocês podem fazer com essa técnica, tá? Senão, vocês pegam aqui um croquis para treinar e pintar. Tá? Entendeu? Então, você tem o fundo, aí você tem o fundo branco como se fosse o desenho pintar em papel. Aí, é como se você pusesse um papel transparente por cima e sobre ele que você pintasse, entendeu? Então, você vai pintar em camadas que não são as camadas do desenho. Certo. Tentar fazer de volta. Tá. Vamos ver, Ana Cláudia não está aí, né? Ana Cláudia, tá aí. Ana Cláudia, você conseguiu fazer? Eu posso mostrar o meu. Tá, deixa eu só ver aqui na sequência. Ana Cláudia não tá aí? Alissa. Não existe, né? Camila tá aí? Camila conseguiu fazer? Consegui, mas eu não terminei ainda. Posso mostrar o que eu fiz, por enquanto. Ah, mostra. Aí a gente discute um pouquinho. Deixa eu compartilhar. Dá para ver? Legal, aham, dá para ver. Conseguiu fazer as camadas, né? Sim. Camila, tipo, nessa camada 4 aí tem várias coisas pintadas de cores diferentes. Não é muito um problema, tá? Você optou por pintar mais de um elemento na mesma camada. Ah, sim, verdade. Eu comecei a pintar a escada junto com a parede. Não, isso não é muito problema. O importante é a consciência do que você está fazendo. Porque a única consequência disso é que você, quando você for manipular a cor de um, você vai manipular a cor do outro também, entendeu? Ah, entendi. Você não consegue trabalhar isoladamente cada um desses elementos. É só você ter essa consciência, para que não seja um erro, assim, para que você, de fato, queira estar fazendo desse jeito, entendeu? Ah, sim, entendi. Verdade, se eu quisesse tirar a cor da escada, por exemplo, já não ia conseguir, ia tirar a parede junto, né? Ia ter que selecionar tudo, e se você tiver numa camada, já facilita de você não precisar selecionar tudo, entendeu? Legal, tá conseguindo fazer, bacana. Continue aí, então. Bom, prof. Vamos ver quem mais aqui. A Marcela falou, né, que a Marcela não conseguiu fazer agora. Lucas, vamos lá ver o teu, então. Vamos. Aqui. Bonito. Aí, Legal. não sei se dá para ver as camadas, deixa eu... Mas tem as camadas. Eu só não nomeei elas, é um grande erro meu, eu não nomeio as camadas, depois eu sofro. Depois você sofre. Mas, achei legal, eu nunca tinha feito isso. Né? É um recurso que às vezes você pode até pegar um croquis seu, escanear e pintar em cima dele, né?
Sim, e não é difícil. É bem facinho. E às vezes só de você pintar um ou outro elemento já dá outro, né, outra vida assim para o desenho. Muito legal, ficou ótimo. Beleza, obrigado. Show. Vamos ver quem mais. Jorge, Oi, professora. tudo bem? Você Vejam aqui. Oi? conseguiu fazer? Na verdade, eu tô fazendo, porque tô com dificuldade aqui ainda um pouco. Você quer tirar alguma dúvida? Na verdade, eu já vi que a Priscila tava fazendo e eu tava com dúvida em, tipo, desfazer, sabe? Tem Aham. que ir, tipo, clicando ali no histórico, né? E subindo, no caso, né? Isso. Aham. Tá. Você Mas, acha que você pegando um croquis, um outro croquis, você dá conta de fazer para a aula que vem? sim, sim, prof. Só Tá. que, tipo, com muito pouco tempo, no caso. Ah, sim, sim, sim. É mais para vocês mexerem um pouquinho para ver se tem alguma dúvida estrutural que impeça de vocês fazerem Aham, ao longo da semana. entendi. Beleza. Quem mais tá aí? Gabriele, Oi, prof. conseguiu fazer? Eu me bati um pouco. Eu não estava conseguindo fazer a parte do céu, mas eu também não terminei, porque eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz. Eu fui tentar desfazer algumas coisas que eu errei e abriu muitas camadas. Aí eu acabei me perdendo e acabei até mexendo no fundo sem querer. Eu só não sei como que eu faço, assim, na hora que eu vou desfazer alguma coisa. Eu usei o Ctrl Z, não sei se estava certo. Você quer compartilhar? Tem pouca coisa que eu fiz aqui. Tá, não, tudo bem. É só para você ficar seguro de conseguir fazer ao longo da semana, tá? Uhum. Você quer que compartilhe? Você que Não sei. sabe. Compartilha. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Ô, mãe, fala para ele. Deixa eu ir ver a televisão. Eu acho que ele não. O professor não me respondeu. Não sei o que aconteceu. Mas quando acabar aqui, a gente faz. Ah, legal. Ah, mas você conseguiu, tô vendo, você conseguiu trabalhar as camadas direitinho. Só aconselho você a acostumar a renomear as camadas. Você vai se perder. Eu estava tentando fazer um chão de ladrilho. Daí eu não sabia como fazer, igual você tinha mostrado que dava para fazer. Acho que era o pincel, né? Que ficava com um formato ou redondo ou retangular, né? Um quadradinho. Aí eu esqueci, daí eu não sabia como fazer, daí eu demorei também aqui no Tá. chão. Daí não Faça o avancei. seguinte, ali no Layer 7, clique com o botão direito do mouse ali. Ali embaixo, no Layer 7. Aí renomeie ali, põe telhado. E ali, modo de mistura. Não, volta lá, volta lá. Modo de mistura, você tem que pôr multiplicação. É isso daí que faltou você fazer nas suas camadas. Olha a diferença que deu no telhado. Tá vendo que agora você vê as linhas? Aham. Até tinha esquecido de pôr. Você tem que fazer isso com todas, tá? Com a Layer 5, que é, o verde, né? As árvores. Então, põe vegetação. E aí, o modo de mistura também, para ela misturar o verde com o preto lá e manter as cores as linhas, entendeu? Entendi. Beleza. Então, ó, vocês escolhem agora um outro croquis para fazer para a semana que vem, tá? Show. Ah, daí com esse aqui não faz nada, né? Não precisa integrar. Não, esse daí é para vocês treinarem, para ver se tem alguma dúvida agora durante a aula, para poder fazer o outro, tá?
E aí esse outro a gente escolhe, livre escolha, e daí só apresenta na aula que vem ou tem que entregar no Moodle? Só entrega no Moodle, aí eu comento aula que vem, Ah, beleza. Uhum. tá? Beleza. Então, mais alguém quer mostrar? Ó, tem a Kayari. Kayari, conseguiu aí? Você conseguiu fazer, Kayari? Quer compartilhar a tela? Não sei se conseguiu. E a Priscila? A Priscila já mostrou, né? Tá. Tá. Kayari, então você entendeu o que é para fazer? Entendeu? Tá bom. Então, pessoal, treinem bem essa técnica, porque vai ser útil para vocês fazerem o trabalho ali do ateliê vertical. Vocês vão ter que fazer uma montagem, uma foto e uma imagem digital, e vocês vão poder escolher a técnica. Montagem, pintura, retoque, essas técnicas elas se misturam, tá? Eu estou ensinando técnica por técnica em cada aula, só para título de aprendizado mesmo, mas elas não são independentes, né? Você faz uma fotomontagem, pinta uma parte, traz um negócio, traz uma imagem, coloca uma pessoa transparente, quer dizer, na produção de uma imagem digital, essas técnicas se misturam, tá? Então, vejam lá que tá tudo no AVA lá para vocês. Falou, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, para vocês também, bom resto de semana. E semana que vem, não esqueçam que tem a semana acadêmica, tá bom? Beijo para. Prof, vai ficar gravada a semana acadêmica? Porque de noite eu não consigo ver. Vai sim. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mas vem a terça e quarta que vai ter de manhã. Beleza, então. Show, obrigada, pessoal. Tchau, prof. Até mais. Tchau, até. Tchau.